Olá, iluminados! Eu sou a Mari e esse é o canal Metamorfose Transforma a Sua Vida. Hoje eu tenho um bate-papo super interessante para ter com vocês. É sobre o poder da mente subconsciente, sobre o poder das palavras. Fique até o final porque você vai se surpreender com o que eu vou dizer e também com o que eu vou mostrar. Hoje eu não vou apenas falar, não. Hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse pêndulo aqui eu comprei para fazer umas modificações nas minhas leituras de tarô. Todos já sabem que eu tenho um outro canal de leituras de tarô, o Intuição, Tarô e Simpatias. Cheguei a usar em algumas poucas leituras e a minha intuição me fez parar de utilizar. A minha intuição me pediu para parar e eu parei. Foram muito poucas as gravações que eu fiz com o pêndulo realmente. E ela ficou ali paradinha, ela não, ele, né, o pêndulo. Ele ficou ali paradinho no cantinho, mas eu sempre tive muita curiosidade de saber como que esse pêndulo funciona. Porque quando eu comprei ele e também há uns tempos depois, eu fiquei fazendo testes com ele e todas as perguntas que eu fazia para ele, que eu já sabia a resposta, 100% ele acertou. Todas as perguntas ele acertou assim, sem erro nenhum. Já as perguntas que eu fiz com relação ao futuro, previsões, algumas ele errou, algumas ele acertou, mas algumas ele errou. E eu fiquei matutando, por que será, como será que ele funciona, o que faz esse pêndulo mover. E assistindo a uma aula, um curso de reprogramação mental, eu descobri que esse pêndulo se move através do poder da nossa mente, do nosso subconsciente. Ou seja, as perguntas que eu fiz para ele, que ele errou, na verdade, as respostas que ele me deu foi o que eu queria ouvir. Foi as respostas que eu queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Ou seja, ele moveu de acordo com o que eu estava pensando, que eu queria que acontecesse, entendeu? Por exemplo, de vez em quando eu compro aqui a Loteria Federal do Japão, que se chama Takarakuji. Aí eu perguntava para ele, pêndulo, dessa vez eu vou ganhar muito dinheiro no Takarakuji? Ele respondia sim. Aí chegava no dia do sorteio, eu não ganhava muito dinheiro que ele tinha falado. Então eu acabei descobrindo meio que sem querer, né, assistindo um curso de reprogramação mental, que ele se move de acordo com o nosso subconsciente. Você pode fazer o teste na sua casa, se você não tiver um pêndulo, uma linha passada numa agulha, minha mãe fazia assim. Ela usou também para perguntar sobre o sexo do bebê quando eu estava grávida. A minha irmã também ficou grávida no mesmo ano. Os dois ela acertou, mas eu acho que é porque minha irmã queria um menino e eu queria uma menina. Eu acho que foi por isso. Então, ou então você pode utilizar também um barbantinho com clipes na ponta, assim também dá. Você pode fazer essa experiência. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, olha só. Todo mundo sabe que os sinais para negativo é um menos e para positivo é um mais. Então, olha só. O pêndulo, para falar coisas negativas, para responder como não, ele balança dessa maneira. E sim, dessa maneira. Então eu vou mostrar para vocês que não é só em questão de resposta sim ou não. Quando você está falando coisas negativas, ele mostra que você está sendo negativa. Quando você está falando coisas positivas, ele mostra que você está sendo positiva. Eu vou apoiar meu braço aqui para vocês poderem ver. Deixa eu deixar ele bem paradinho aqui.
Que droga, que dia mais ruim esse de hoje, nada dá certo, eu sou uma droga e que coisa, eu sou um fracasso, nada dá certo na minha vida e que a gasolina tá muito cara e que as coisas no mercado tá muito cara. Olha só, gente, para onde ele tá balançando, olha só. Agora eu vou mostrar para vocês falando coisas positivas. Para você ver, eu estou falando isso para vocês verem a força que tem as nossas palavras, como a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala. O que ele está movendo aqui é através das energias que eu estou liberando através das minhas palavras. Olha só. Deixar ele bem paradinho de novo. Eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu amo a vida. Hoje o dia tá lindo, ensolarado e eu amo. Nossa, como eu amo essa maravilhosa vida. Como eu amo. Olha só para onde que ele tá balançando, gente. Olha só. É incrível, né? Ele responde às nossas vibrações de energias. Olha só. Gira horário, meu bem, gira horário. 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 Dá para perceber? Tá girando horário aqui. Vocês podem fazer o teste aí com barbantinho, um clips na ponta ou uma agulhelinha. Vocês vão ver que é realmente isso. Bom, eu provei para vocês agora o poder das nossas palavras. Vocês viram quando eu falei coisas negativas, que a vida é uma droga, que eu sou uma droga, o que aconteceu? O pêndulo balançou nesse sentido negativo. E quando eu falei coisas positivas, o pêndulo balançou na direção do positivo. Então a gente tem que sim tomar cuidado com o que a gente diz. Eu sempre falo isso nas minhas leituras de tarô. As coisas que nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, nós atraímos de volta para as nossas vidas. Ah, Mari, mas esses pêndulos não provou nada até agora. Só provou que o que você falou de negativo, ele balança para um lado, e o que você fala de positivo, ele balança para o outro. Depois eu quero que vocês entrem numa reflexão nos acontecimentos da vida de vocês. Olha só. Há uns tempos atrás, há muitos anos atrás, assim, quando eu era mais jovem, eu tinha gosto por cores de carro. Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, eu gostava de cores metálicas. Qualquer cor metálica, azul metálico, verde metálico, chumbo, prata, vermelho metálico. Eu não gostava de cores foscas de carro. Principalmente o preto, o branco e o vermelho, vermelho sangue. E olha só que interessante. Eu falei isso, sei lá, acho que uma vida inteira. Eu falava, em vez de eu falar, eu gosto de cores metálicas, eu falava, eu não gosto de carros preto, branco e vermelho. Eu não falava nunca assim, eu gosto de cores metálicas. Eu sempre falava, eu não gosto de preto, branco e vermelho. Aí eu vim para o Japão. Bom, em primeiro lugar, antes no Brasil, eu sempre tive carros metálicos. Mas depois que eu vim para o Japão, eu tirei carta e o primeiro carro que eu comprei foi prata. Porque eu tive tempo de escolher, tudo e mais. Foi um carrinho prata. E eu usei muito esse carro, eu rodei, eu ia trabalhar. Eu me mudei de um estado para o outro, eu viajei muito com aquele carro. Aí começou a dar problema e, como é que eu vou falar? Travou o motor. Quando travou esse motor desse carro, eu estava trabalhando muito na fábrica. Eu não tinha tempo de sair para procurar outro carro. E eu estava tendo um relacionamento na época e eu falei para o rapaz que estava comigo
que ele estava parado na época, ele não estava trabalhando, então eu pedi para ele procurar outro carro para mim poder comprar. E ele encontrou um carro muito bom, por sinal, semi-novo. Sabe aquele carro que é usado, mas quando você entra, você sente aquele cheirinho de novo? Era pouco rodado, o carro estava super bom, mas adivinha a cor? Branco. E eu fiquei com o carro porque era um bom negócio, o dinheiro que o rapaz queria eu pude pagar, ainda por cima ele ficou com o meu carro com o motor travado como parte do pagamento, deu tudo certo, mas era branco. E esse carro também, eu rodei bastante com ele, inclusive minha filha veio para o Japão, nós fomos viajar aí muitas partes do Japão com esse carro. E depois de muito rodado, também começou a dar problema. Um problema no radiador. No Brasil, eu lembro que quando tinha problema no radiador, era consertado, né? Dava para recondicionar. Aqui no Japão já é diferente, tem que trocar a peça. E ficava muito caro, não compensava, e eu decidi, vou trocar de carro de novo. E naquela época eu estava meio apertadinha de grana e não conhecia ninguém que trabalhava com carros, vendas assim. E eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa. Aí eu perguntei para essa pessoa que eu estava me relacionando se ele não conhecia ninguém que trabalhava com vendas de carros. Aí ele falou, eu conheço sim, eu te levo lá. Aí num sábado ele me levou e chegamos lá, tudo, eu falei, eu preciso de um carro para mim trabalhar, eu tô em tais condições, tal. E o único carro que tinha disponível para mim nas minhas condições, adivinha que cor? Preto. Aí eu fiquei com esse carro, porque não tinha jeito, eu precisava de um carro para mim trabalhar, né? Não tinha outro jeito, eu não tinha escolha. E eu fiquei com esse carro, rodei. Aí depois de um tempo, eu terminei com esse relacionamento com esse rapaz e depois de mais um tempo, eu conheci o meu mozão. Aí, quando eu estava no Brasil, eu tinha um sonho de consumo com o Peugeot 206. Eu não sei se vocês conhecem esse modelo, mas era meu sonho. Eu achava lindo esse carro. E eu falei pro meu mozão, né, que eu tinha esse sonho de consumo. Aí, meu mozão me comprou um Peugeot 307 de presente para mim. Adivinha a cor? Vermelho! Hoje em dia, a Peugeot, deixa eu terminar antes de falar. A Peugeot, assim, como é que eu vou dizer? Era linda, mesmo sendo vermelha, mesmo sendo uma cor que eu não gostava, que era o vermelho fosco. A Peugeot era a coisa mais linda do mundo, mais linda. E não é porque foi meu mozão que me deu, mas, nossa, eu tinha uma paixão por aquele carro. E ele era, assim, confortável, ele era, assim, como é que eu vou falar? O tipo de carro que eu não tenho costume de usar, porque ele é um carro muito chique. Só que, infelizmente, também, depois de um tempo... Inclusive eu não quero mais Peugeot porque eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a Peugeot realmente tem uns probleminhas aí no fim acabei não ficando com o carro. Mas enquanto eu fiquei, nossa, eu era apaixonada por aquele carro. E o que eu estou tentando mostrar para vocês é que mesmo tendo demorado, porque foi uma coisa que eu fui alimentando meu subconsciente me trouxe aquilo que eu não queria, entre aspas, né? Porque aquilo que você coloca mais o seu foco, dá mais atenção, é o que vai gravando no seu subconsciente. Aquilo que você mais
pensa, como eu falei para vocês, eu não pensei que eu gostava dos metálicos, eu pensava que eu não gostava do preto, branco e vermelho, e foi por isso que o preto, branco e vermelho apareceram na minha vida. Vocês vão ver olhando para baixo que eu tô com uma colinha aqui para não esquecer o que eu tenho para falar, tá? Então, olha, pensa no seguinte, você, por exemplo, que está sozinho, que você não está vivendo num relacionamento agora, o que mais você atrai? Que tipo de pessoa que você mais atrai para sua vida? Vamos supor, eu até vi nesses dias nos comentários, uma pessoa que falou assim, eu só atraio para minha vida casados. E eu não quero casados, eu só atraio casados. Por que ela só atrai os casados? Porque ela pensa, eu não quero casados, eu não quero casados, eu não quero casados. Ela está alimentando o subconsciente, colocando foco no que ela não quer e não no que ela quer. Pode pensar, pensa aí. Quem que você mais atrai para a sua vida? No que você está colocando o seu foco? Agora eu vou dar um exemplo assim. Eu vou falar mais sobre relacionamentos, porque eu sei que esse assunto é gostoso, interessa bastante para vocês, eu ainda vou falar mais. Mas, por exemplo, você que está aí assistindo, você é ansiosa? Você rói as unhas? Rói. Olha só, agora eu vou pedir para você uma coisa. Olha assim para sua mão como se você fosse roer as suas unhas. Olha assim, olha e veja que no meio das suas unhas tem uma lesma. Bem nojenta. Tem não, Mari. Tem sim, eu tô vendo. Tem sim. Olha aí direito. Tem uma lesma aí. Olha bem direito que você vai ver que tem uma lesma aí. Todas as vezes que você fizer esse gesto para colocar a mão na sua boca, você vai lembrar que tem uma lesma ali. Todas as vezes que você fizer isso, você vai lembrar, tem uma lesma aqui. Salva esse vídeo, daqui um mês você volta e me conta se você ainda está roendo as unhas. Agora eu vou falar, você por acaso, recentemente, sofreu esqueci a palavra agora, rejeição. Sofreu uma rejeição? Estava apaixonada por alguém, queria viver um relacionamento com esse alguém, mas essa pessoa não te quis? Ou então, um término de um relacionamento. Aí você está sofrendo porque você não consegue esquecer a pessoa em nenhum dos dois casos. Quer esquecer? Eu vou te ensinar como. O problema é que todo mundo pensa igual, pensa dessa forma. Pensa que não consegue esquecer da pessoa porque tem sentimentos. E na verdade é o contrário. Primeiro a gente pensa para depois sentir. Então não é porque você tem sentimentos que você não consegue esquecer. É porque você pensa, você está alimentando os seus sentimentos. A partir daí, lembra que eu falei que tudo aquilo que você coloca mais a sua atenção, o seu subconsciente grava? No momento que, por exemplo, você que sofreu uma rejeição, você ficava ali sonhando com a pessoa, você ficava imaginando como seria, você ficava idealizando a pessoa como a pessoa perfeita. E se a pessoa te rejeitou, a pessoa não era a pessoa perfeita, né? Vamos começar por aí. Mas você idealizou dessa forma e durante muito tempo você colocou esse foco, deu essa atenção, como se aquela pessoa fosse a pessoa perfeita, como se aquela pessoa fosse isso, fosse aquilo, fora a lindeza que é, como é que eu vou falar? A estética, né? A beleza física. A pessoa era a pessoa ideal, era a pessoa perfeita. E você foi alimentando o seu subconsciente como a pessoa sendo a pessoa perfeita. E como a pessoa te rejeitou, o seu subconsciente ainda acha que essa pessoa é a pessoa perfeita. Então ela fica te lembrando. Ela fica te lembrando. E você fica
alimentando, alimentando, e isso vai alimentando os seus sentimentos. No caso também de pessoas que tiveram aí o término de um relacionamento, sei lá, eu acho que se está querendo esquecer, se ainda tem sentimentos bons, é porque foi bom. Em algum momento foi bom. Então você não só alimentou com seus pensamentos, como você viveu aquilo. Então seu subconsciente foi guardando. Principalmente quando você escuta uma música, a música é um gatilho. Por exemplo, eu não sei se hoje em dia aí no Brasil ainda se escuta rádio, mas vamos supor, do nada você está lá escutando lá a rádio, toca várias músicas e de repente toca aquela música que você lembra de alguma coisa desse relacionamento. Com certeza você lembra. Todos os relacionamentos que você teve, com certeza teve uma música que marcou algum momento dessa relação. E isso acontece muito, você lembrar assim do nada. Por quê? Porque o seu subconsciente tem aquilo guardado. Como fazer para esquecer quem a gente quer esquecer? Em primeiro lugar, você tem que querer. Em primeiro lugar, você tem que querer. Porque o que eu vou dizer aqui funciona, se você quiser. Da mesma forma que você alimentou o seu subconsciente como sendo a pessoa perfeita, você vai alimentar agora no sentido contrário, no sentido inverso. Por exemplo, você que sofreu uma rejeição, da mesma forma que você dizia para o seu subconsciente que você pensava, que você sonhava que aquela pessoa era a pessoa perfeita para você, agora você vai começar a imaginar de uma outra forma. Todas as vezes que o seu subconsciente te lembrar desse alguém, você vai pensar assim: sabe aquelas pessoas que tem um bafo tão horroroso que a 1 metro de distância você sente, parece que defecou pela boca? Pensa nessa pessoa desse jeito, querendo te beijar, e se aproximando, e aquele bafo, e se aproximando, e aquele bafo. Pensa nisso. Todas as vezes que o seu subconsciente quiser te lembrar dessa pessoa, e todas as noites antes de dormir. Todas as noites. Durante, no mínimo, 21 dias. De 21 dias a 60 dias, dependendo do quanto você alimentou aí, no sentido da pessoa perfeita, vai limpando e você vai esquecer. Olha, prova disso, por exemplo, você já deve ter tido um relacionamento lá atrás que acabou, aí depois, passou um tempo, você teve outro relacionamento. Quando você teve outro relacionamento, você esqueceu daquele outro que terminou, não esqueceu? Não é que esse outro relacionamento te curou daquele outro que ficou lá para trás. Não é assim. É porque quando você entrou nesse outro relacionamento, você começou a dar o seu foco, a sua atenção ao novo relacionamento. Então isso foi tomando lugar daquele lá atrás. Por isso que você esqueceu. Não é que você deixou de sentir, é porque você parou de alimentar os seus sentimentos. Agora, numa situação assim, por exemplo, você viveu um relacionamento que foi muito bom, foi muito feliz, você se sentiu assim, nossa, nas nuvens com aquele relacionamento, e aquele relacionamento acabou. Aí o que veio depois, o seguinte, não era esse mar de rosas todo. O que acontece? A comparação, a sua insatisfação. Diante dessa insatisfação, como você já tinha alimentado tanto a sua satisfação com o anterior, você também não consegue esquecer o anterior mesmo estando nesse novo. Porque esse novo não está te satisfazendo tanto quanto o outro. Então você coloca mais o seu foco naquilo que te satisfez. É por isso que você também não esquece. Tudo, começa aqui.
tudo, inclusive a nossa saúde. Tanto que no livro do Segredo tem um depoimento de uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Ela não ficou alimentando o diagnóstico quando chegou em casa, pelo contrário, foi assistir filmes de comédia. Inclusive eu, quando queria esquecer de um dito cujo lá atrás, eu fiz o mesmo, inspirada nessa pessoa. Essa pessoa, ela ficou assistindo comédia, ficou distraindo a mente com outras coisas, e quando voltou lá para o médico para fazer uma biópsia, não lembro, eu assisti o vídeo, mas certamente assim eu não lembro. Eu só sei que já não tinha mais nada. Por quê? Porque ela não ficou alimentando. Então, gente, agora é hora de refletir sobre o que aconteceu na sua vida lá atrás. Se você conseguir lembrar assim como eu lembro do fato do carro, se você lembrar, você vai ver que sim, as coisas que você pensa, que você diz, que você acredita, você atrai para a sua vida. Isso é certo. Eu mostrei para vocês aqui com o pêndulo como é que funciona as nossas energias. Os nossos problemas financeiros também têm muito a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês. É em todas as áreas, não importa. Tudo aquilo que você coloca mais o seu foco, quanto mais você pensar no problema, mais coisas negativas você está atraindo para a sua vida. Quanto mais você pensar na escassez, quanto mais você colocar o seu foco na escassez, mais escassez você vai estar atraindo para a sua vida. Você tem que colocar o seu foco naquilo que você quer que venha para você. O poder da mente está ligado para aquilo que nós colocamos a nossa atenção maior. Não para aquilo que, por exemplo, passou o dia e, sei lá, não teve tanta importância, a gente até esquece. Agora, se você colocar o seu foco em coisas positivas virão. Eu sempre falo isso nas minhas leituras lá no outro canal. Nem todos acreditam. Então, até por isso que eu quis fazer esse vídeo, quando eu descobri essa coisa do pêndulo, achei super interessante. Ainda bem, né, que eu acabei não utilizando ele para as leituras de tarô, porque com esse vídeo eu tô até mostrando que, na verdade, ele se move através da força dos meus pensamentos. Então, foi até bom eu ter parado. Bom, gente, então é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar nos comentários, fique à vontade, na medida do possível eu vou respondendo. Se vocês quiserem também que eu fale sobre algum assunto, pode colocar lá que eu falarei. Aos pouquinhos eu estou voltando. Eu estava com esse canal totalmente parado, porque eu estava dando total atenção ao meu canal Intuição, Tarô e Simpatias, que teve uma queda brusca, repentina, de mais de 50% nas visualizações, e lá é o meu ganha-pão. Então eu estava com meu foco total lá. Mas agora, aos pouquinhos, eu estou retornando para cá também. Eu estava morrendo de saudades, eu gosto de falar com vocês, ter esse bate-papo. E teve algumas pessoas também que já estavam me cobrando, mas eu expliquei, as pessoas compreenderam e eu fico muito grata por isso. E é isso, gente. O vídeo já tá ficando longo demais, mas esse vídeo aqui valeu a pena, né? Fala a verdade. Façam o teste aí na casa de vocês, com barbantinho ou linha em agulha, ó. Usa um barbantinho, clipes na ponta, ou então uma linha com agulhinha na ponta, que dá certo. Aí depois vocês me falam. Quem rói unha também, vem me contar aí depois se você ainda está roendo unha, e você que quer esquecer aí alguém que foi importante na sua vida, depois de algum tempo também salva esse vídeo e vem me contar se você esqueceu ou não. Tá bom? Vou ficando por aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva,
Ative o sininho preto das notificações para você ficar sabendo sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Ultimamente eu não estou colocando certinho naquele período, naquele tempo, então é muito importante que você deixe o sininho ativado. E deixe seu like, comente, compartilhe, salve esse vídeo para vir me contar depois as experiências de vocês. Eu vou ficar muito feliz com cada comentário que vocês deixarem, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo e que Deus ilumine o caminho de todos nós.